Tá entrando no ar o seu, o meu, o nosso, em termos de jogo, para falar sobre Star Wars. Vamos falar sobre tudo que está sendo produzido ou não em Star Wars. Hoje com o jogador número 1 aqui para um bate-papo exclusivo para ele dar suas impressões sobre o que está acontecendo com o mundo, com a franquia de Star Wars que está na mão da Disney. E aí, você tem curtido o que tem saído na Disney? Você tem curtido o que tem saído de Star Wars? Que não é pouca coisa, né? Vamos falar sobre Star Wars e tudo que essa franquia trouxe pra gente, além de ódio. Na verdade, ela trouxe muita coisa, mas nesse momento eu estou num misto de emoções. Não sei o que achar. Vocês vão me perdoar, mas como vocês podem ver, estou constipado, né? E aí, cenas para os próximos capítulos. Primata, primeiro de tudo, o que você tem achado de Star Wars num aspecto geral? Eu acho que agora eu já te perguntei, mas eu já vou dar a resposta. Pra mim, eu acho que é legal que a gente tem visto uma porção de coisas. Agora, quantidade e qualidade? Aí eu já jogo essa bola pra você. O que você acha? Eu fico feliz que Star Wars esteja vivo e respirando por aparelhos, né? Mas está lá. É uma franquia muito importante para a cultura pop. Eu acho que é incontestável isso. Mesmo quem não gosta conhece alguma coisa. Sabe? Tipo, eu não sei o que é Star Wars, mas eu conheço Darth Vader. Eu sei que tem um bebê Yoda fofinho. E as pessoas se conectam com essas figuras icônicas. E é por isso que uma relevância na nossa cultura. Então é muito bom ver Star Wars produzindo o novo e ainda na ativa. Só que realmente, para mim, quantidade não é qualidade. E eu acho que, como eu já falei nas entrelinhas, e aqui a gente vai discutir de forma nevrálgica isso, tá faltando teoria, tá faltando cuidado e carinho com essa marca. Faltando cuidado e carinho que tiveram com o Rock, né? Pois é, não só com o Rock, mas, por exemplo, a franquia do Peter Jackson, os 3 filmes, na verdade, do Senhor dos Anéis, foi feito esse carinho, esse cuidado, né? Porque, apesar de não ter só informações canônicas naquele filme, ele não uma adaptação fidedigna dos exatos. Ele é muito bom, é muito bem feito, ele respeita a obra. Respeita bem. É bem feito. E chama novas pessoas pra ver, né? Exatamente. Tanto que a gente quis mais e se estepou, né? Porque foi feito de qualquer jeito. O Peter Jackson foi chamado às portas, né, do filme ser entregue e teve que fazer um rework danado naquilo que seria uma dupla de filmes e virou uma trilogia. Então, assim, o Star Wars eu acho que tem essa coisa acho que pra quem é mais velho, de, poxa, eu tô vendo alguma coisa que se liga com a minha emoção, com a minha história. A gente quer ver mais. E por isso que também a gente critica. Porque se a gente aceitar qualquer coisa, perde a essência também do que é, né, o Star Wars. E ainda tem um papo sobre isso. O Star Wars ele tem uma metáfora óbvia, clara, com os eventos da Segunda Guerra Mundial. E algumas obras não tem nenhum traço desse caráter. Nenhum. Eu não tô dizendo que é ruim, mas a questão é a seguinte, né? Eu acho que, já que você tá desconectado, usa outras metáforas. Vamos para outras guerras, vamos para outros lugares. Sai do comum. Pois é. Tanto que eu acredito que a batalha final de Rogue One ilustra o Vietnã. Boa. Os rebeldes, eles são os Vietcongues, só que ao invés de defenderem, eles estão atacando. Né? Essa é a grande mudança pra mim. Mas eles estão ali diante de uma força militar opressora, né? Bem instalada. Com táticas. Exato, eles tiveram que ser lisos ali. Mas essas são as considerações iniciais. Nós precisamos discutir essas obras até para que o que está sendo feito prospere e a gente continue vendo Star Wars, que senão vai perder a fanbase e vamos para onde? Pro ostracismo.
que situação, hein? Olha, eu acho que merece um like essa suada de nariz. Merece um like. Olha, TikTok. Né? Isso aí dá um corte, gente. Coisa linda. Né? Você imagina se você estivesse ouvindo, né, essa constipação sendo aliviada nesse momento. Que delícia. Imagina você conseguindo sentir essa mucosa se liberar desse muco vicioso, degenerativo. Para que a pessoa tem bigode, né? Aí tem que limpar direitinho. Nossa, você assim pra baixo do lado pro outro. Ai. E aí, cara, eu tava até falando com a NPC. O que aconteceu pra mim com a Marvel? Por que você consegue ter coisas que é pra galera old school da Marvel, começou a ver o MCU. Eu tô falando aqui só de MCU, gente. Consegue ver o MCU. Ver o MCU desde o começo, então ele já acompanhou toda aquela história, não tá ali vendo tudo, mas sabe realmente que tem algumas coisas que é pra atrair novas pessoas pra ver, até porque são o quê? 20 anos já de MCU? 10 anos? Sei lá quanto tem, não faço ideia, eu sou perdido no tempo. 2008 pra cá. Então, quase 20 anos já. Já vão fazer 20 anos já. Cara. Então, tem uma galera que não acompanhou nem metade. E aí a Kamala Khan conversa, pra mim, a Kamala Khan conversa muito com essa galerinha nova. Tentar trazer, o que é isso aqui que estão me apresentando? Que confissões de adolescente são essas aqui que estão me apresentando no mundo de magia e loucuras das HQs? Só que, vamos lá, o que eu acho? Star Wars, você pode ter alguma coisa para trazer fanbase. Eu acho muito. Eu, quando comecei a ver Star Wars, me interessei muito pelas Guerras Clônicas. Pra mim é aquele desenho que tava no Cartoon Network, tanto o primeiro quanto o segundo. O Thiago já não gosta tanto, ele vai falar sobre isso. É muito bom pra mim, que queria alguma coisa do mundo Star Wars. Só que a gente entendia, não era cânone. Mas mesmo assim, algumas coisas, obviamente. O primeiro já começou a ser cânone, e o segundo a gente falava, não, tá tranquilo, mas não incomodava, e você queria ver mais coisas. E falaram assim, é tudo cânone? Não me incomodou. Mas o pessoal da velha guarda, que começou a ver mais tempo que eu, ter ficado incomodado. Assim como o episódio 1, 2 e 3 era pra trazer gente nova pra esse mundo já desgastado pelo tempo de Star Wars. O Thiago começou a ver o 4, 5, 6. Eu fiz a ordem inversa. Eu vi o 1, 2, 3 pra depois ver o 4, 5, 6. Pelo menos é o que eu lembro. Tipo, cheguei a ver o 4, 5, 6 antes de ver o 1, 2, 3. Mas aquele negócio, eu vi cenas. Que não era muito a minha vibe naquele momento. Só que depois que você acompanha o 1, 2, 3, você quer ver o 4, quer ver o 5, quer ver o 6, quer se inteirar daquele mundo, quer entender o que aconteceu. E aí, fez seu papel. Trouxe a galera pra ver. Só que, se você quer trazer gente nova, trabalha com novo. Trabalha com novo pra pessoa poder ver o antigo, sabe? Tipo, pelo menos assim que eu entendo. E o que me incomoda? Não é nem você não trabalhar com novo. Você fazer alguma coisa nessa mesma linha temporal. Todo mundo já conhece e tentar trazer coisa repetida pra ela porque tá tentando trazer novos fãs. E isso vai de encontro com a nossa inteligência. Tipo, a gente quer que a parada amadureça. A gente quer que Star Wars amadureça como a gente amadureceu com o tempo. Não, ele regride. E é isso que deixa a gente irritado. E, olha, às vezes, o que eu até consigo entender a natureza do erro que eles estão cometendo. Então, assim, às vezes a gente fica com a impressão de que expandir um universo, né, é apresentar mais personagens que estavam ali ao redor daqueles que a gente já conhece, explorar esses coadjuvantes, mas essa não é a única forma de se fazer isso. Não. E principalmente, assim, eu acho que tem dois grandes críticos de Star Wars. Aqueles que são muito tradicionalistas, vamos colocar assim, o fã babaca.
tá? Ele quer tudo do mesmo jeito, sempre e da Do mesma jeito que forma. ele leu em algum lugar que nem era cânone. Pois é. Eu acho que isso sabe, é uma desconexão da realidade ali, circunstancial naquela mente. Mas Uhum, aí tem outro fã que eu acho que eu me encaixo nessa categoria. É uhum. claro que não existem só essas duas, tá, ouvinte? Mas a questão é a seguinte: eu acho que tem que expandir. Eu gosto quando a gente, sabe, traz um personagem novo, uma parada nova, legal. Só que isso não deveria afetar o canon. Não deveria Ele afetar linhas cronológicas já estabelece, estabelecidas, firmadas, já conectadas. Pô, porque isso cria uma perspectiva de que nada do que você conhece é vai se verdadeiro. manter, Uhum. é verdadeiro. E isso, o MCU, ele tem, assim, meus aplausos. Porque quando ele precisa mudar as coisas, ele, sabe, você pode questionar de mil formas, mas assim, ele tem um multiverso para dar essa justificativa. Uhum. Entendeu? Então, assim, vão ter Homens-Aranhas de diversas linhas temporais e tem toda uma animação ganhadora do Oscar voltando aí, Voltando. que brinca com isso e é Uhum. maravilhoso. Agora, se Star Wars me dissesse assim, olha, agora nós temos linhas do tempo alternativas, tá ok. Eu até poderia resistir inicialmente, mas me daria uma explicação, Uhum. porque como se a história estivesse sendo escrita de trás para frente. Então, E assim, isso é horrível. Não, é horrível É. porque, por exemplo, o que eu tava falando aqui, você quer trazer novos públicos? Faz um Star Wars Visions, que não tem nada a ver com o cânone ali, mas só daquilo ali aparecer e você não saber em que momento aquilo ali se passa, são planetas distintos em momentos distintos, cara, você fica maravilhado. Pra mim, Star Wars Vision é uma aula de como brincar com Star Wars, com o universo de Star Wars, e você trazer animações de formas diferentes. Pô, tem a primeira animação lá que parece não é samurai, um Afro Samurai, Samurai Champloo, aqueles grandes filmes aqueles grandes animes de samurai dos anos 2000, que a gente tinha muito, Samurai X mesmo, que é o confronto direto. A gente tem um que parece até Astro Boy, que é aqueles dois irmãozinhos lá brincando ali, tipo. E você não sabe onde lindo demais. você Cada não, um é lindo na sua particularidade, é impressionante. você não sabe onde é que ele passa, mas ele não afeta a linha temporal, mas ele traz algumas coisas que, por exemplo, o fã japonês acredita que aquilo ali deveria estar na obra em algum momento. Aquela extravagância de superpoder que eles gostam, né? Pois é. Não é à toa que fizeram o. Qual é que é o nome dele? Starkiller. É. E aí veio o Kylo Ren, né? Segurando o tiro de blaster. Mas, cara, eu acho que é muito triste quando você fica muito. É aquele negócio, vamos jogar no save. Só que você jogando no save, você tá destruindo tudo. Porque Star Wars tem a Velha República, a Nova República, tem após o Império, tem a parte do Império que a gente já tá cansado de ver. Fazer um negócio? Começa a me mostrar o Império caçando Jedi. Os remanescentes. E Todo mundo quer ver isso. a gente né, sabe cara? que eles vão morrer. É isso que vai acontecer. Mas isso pode ser épico. Pode. Não Aliás, precisa cada ficar temporada- preso. Imagina, eu quero 10 temporadas de 10 Jedi sendo perseguidos e a gente sabendo que eles vão morrer no final. Olha que delícia. Pronto, acabou. São 10 anos de Jedi sendo caçados. Mas Olha de que uma delícia. forma inteligente. E aquele negócio, não é o Jedi tipo, se arrependendo e voltando depois pro caminho. Gente, a gente precisa falar. Eu tava falando com a NPC. Obi-Wan Kenobi, pra quem não me conhece, oi, meu nome é Thiago. Obi-Wan Kenobi é o meu personagem favorito na saga Star Wars. Nem o Ben Kenobi, é o Obi-Wan mesmo. Desde que ele aparece lá contra o Darth Maul até. Então, gosto muito do O velho Obi-Wan. Ben fica meio gaga. É. Até porque a gente agora já sabe, porque ele fez um seriado merda. A gente não sabia que ele ia fazer esse seriado merda. E aí a história sendo escrita aí, ó, de trás pra frente. Mas continua. Aí eu gosto muito do Obi-Wan, até que quem não sabe, eu joguei a gente jogou um RPG, alguns RPGs de Star Wars,
E o meu personagem era muito baseado no Obi-Wan. Na forma de como ele via o mundo, no sentido de, tipo, não vamos ultrapassar as leis, vamos fazer tudo certinho. É um cara que tem uma reputação ilibada ali, né? A gente tem um Qui-Gon Jinn que é meio... Não, a gente dá um jeito aqui, dá um jeito ali. Mas é por isso mesmo que ele desenvolve essa formação reativa. Ou seja, ele é questionado pelas atitudes dele, por quê? Ele tem a sombra do Qui-Gon, que era um rebelde. Assim como o mestre dele, que se prova. Exato, né? Mas aí bota tudo na conta do Yoda, meu irmão. Culpa é dele, quem mandou ele treinou mal. Treinou mal. Sabia muito, mas treinou mal. Aliás, veja só. Ele é bom de despertar a força nos outros, mas de disciplina realmente, porra, pega leve, né? Se você parar pra pensar, o próprio Yoda, ele não é um cara do tipo 100%, pelo menos ele aparenta não ser mais assim. No próprio filme, no escorraçadíssimo filme 8 do Último Jedi, né? Ele ali já aparenta não ser esse cara, tipo, 100% preto. Ele não é. O Qui-Gon era muito mais dogmático do que ele. E aí, eu acho interessante. Eu não gosto do filme 8, na verdade, eu não gosto dessa nova franquia. Eu gosto mais ou menos ali do primeiro filme, mas sim, eu não gosto desse. O lado bom está me perseguindo. Vai tomar no... Eu não gosto disso, eu não gosto. Sinceramente, eu acho horrível. Mas uma coisa que eu gostei dessa franquia nova foi eles mostrando aquela parte do cassino que todo mundo achou idiota. É idiota você mostrar aquilo, mas tem uma coisa que é muito interessante, que ali a gente tem separatistas, imperialistas e republicanos, todo mundo junto, na verdade só ganhando dinheiro e cagando pra guerra. Aquilo ali eu achei maravilhoso, de uma sensatez, de uma crítica social ímpar. Pode botar na conta do Rian Johnson aí, porque o cara fez questão dessa cena. E isso gerou a briga que deixou o episódio 9 do jeito que ficou. Que o J.J. Abrams e ele entraram em pé de guerra por causa desse filme, né? É como se esse filme não tivesse acontecido, né? E aí a gente tem... É uma loucura. E aí a gente tem o nosso querido Obi-Wan, gagalizando totalmente na série que foi feita pra ele. Assim, tem uma galera que gosta da série, que gosta de ver o Obi-Wan versus o Anakin, que ali ainda tem um resquício de Anakin. Gente, eu acho aquilo ali um desperdício, eu acho uma besteira do cacete aquela cena ali, porque eu acho que tá tocando muito mais na nostalgia da pessoa que tá vendo do que ela parando pra analisar friamente o que tá acontecendo. Aquela cena do fogo, o Darth Vader desiste de caçar ele porque tem fogo na frente, o fogo que ele tacou no chão. Gente, é só usar a força, abre ali e vai. Pô, não tem porquê. O cara, depois que falaram que a força consegue parar uma porra de um Star Destroyer, que é o foguinho no chão, gente. Sério. Pelo amor, né? Sério. A gente vê o Darth... difícil. Aí você fala, não, o Darth Vader não é tão forte assim, não? O cara que consegue matar o cara à distância só pelo holocron? Thiago, o cara é feito 90% de metal, não vai caminhar pelas chamas? Aliás, seria até poético para o pessoal que segue a mitologia cristã, você vê o Jesus caminhou pela água e Darth Vader caminha pelo fogo. Olha que coisa e aí, além disso, tem tipo, ele podia ainda mandar esse fogo que me fez tão mal hoje não me incomoda. Porra, olha que lindo. Eu abraço o fogo como as trevas me abraça. Caralho, olha só que frase. Meu Deus, eu quero uma estátua do Darth Vader encorcovado agora. Jéssica, trabalha essa imagem. E aí... E a frase embaixo dele é assim: Join me or die. Coisa linda. Um Star Destroyer assim chegando no Rio de Janeiro, né? Compre hoje o seu cruzeiro no Star Destroyer. Cara, com um holograma do Roberto Carlos. Eu vou ter... Que delícia. E aí a gente tem... Cara, eu acho... Ah, não, porque Star Wars sempre foi galhofa. Não é porque sempre foi galhofa que tem que continuar.
Assim, você pode ter um momento galhofa, mas não precisa ser idiota como foi no próprio Obi-Wan. Cara, a cena dele da galera perseguindo a Leia, qualquer momento que... Primeiro que a garota que... Assim, eu não tenho problema nenhum com criança, o Thiago tem. Mas a garota que faz a Leia, pelo amor de Deus. Aí Mas você esse fala... é o meu problema com criança, Thiago. Veja só, ela não tem culpa disso. Não tem, não tem. Ela foi exposta. Queimada por causa desse casting, dessa obra. Isso é, assim... É triste pra ela. Ela não vire nem uma boa profissional da área, porque ela foi... Marcada como gado. Participou de Star Wars daquele filme. É tipo o próprio Anakin, que é um ator, assim, fazendo os filmes, ele era fraquíssimo, né? Comparado com Ian McGregor ali, nossa senhora. E aí o cara ficou queimadaço. E aí, como é que faz? Mas voltando aqui pro mundo Star Wars. Aí a gente tem, saindo, Star Wars Vision, episódio 5, 7, 8 e 9. 7, 8 e 9? 7, 8 e 9. A gente tem o Rogue One. A gente tem Endor. A gente tem Mandaloriano. Boba Fett. Bad Batch. Eu não sei se você ainda já viu, já parou pra ver. Rebels. Eu vi 2 episódios e eu falei assim, eu não posso seguir. Rebels. Não posso seguir por aqui. Tá indo aí, ninguém sabe o que aconteceu direito. E ao mesmo tempo, e todo mundo tentando se linkar de uma forma ridícula. Bizarra. Tipo, é a mesma coisa que você pegar um pedaço de papel, amassa ele, aí você vem com outro pedaço de papel e tenta amassar pra eles ficarem juntinhos. Mas não tem liga. Não tem liga. Eu tava vendo Bad Batch, e aí a gente não pode esquecer que aqui vai ter spoiler, porque a gente vai falar de Mandaloriano, Boba Fett. Eu tava vendo Bad Batch, né? Bad Batch. Assim, eu tava gostando da história dos rebeldes dos clones defeituosos. Acho legal essa parada. Eles fizeram um link de... Eles foram lá no planeta dos Tualix, lá em... Orloff, não, como é que é? Do Ryloth. E aí eles acabaram de... A guerra tá acabando ali. O Império tá chegando. Colocam os clones. Só que o rei lá de Ryloth, ele é um guerreiro mega respeitado por todo mundo. O que eles tiveram que fazer? Colocar na conta do Papa a morte de um imperialista, pra dar um golpe nele. E aí a garota do Rebels é a filha desse rei. Eu não sei o nome dela porque... Então... Ela é Syndulla. E aí ela faz uma conexão lá com a Echo, que é a garota principal do Bad Batch. E eu achei maneiríssimo. Eu falei, compro isso. Assim, mas pra aquela historinha ali, sabe? Pra eles afetarem o mundo de Star Wars, sabe? Pra quê? Não tem... Você poderia fazer um desenho cânone ali que não afetava nada. Mas não, tem que meter a Ahsoka Tano, tem que meter pra todo mundo fazer sentido ali. E não faz, gente. Pois é. Eu acho que, assim, nesse ponto, como você estava falando, o MCU ele está sendo muito mais acertado. Por quê? Ele está diferenciando as categorias dos produtos dele, diversificando a categoria dos produtos. E mesmo assim, eles estão no mesmo universo. Mas assim, as aventuras das... como é que eu posso dizer? As meninas superpoderosas da Marvel, a gente sabe que vão estar a parte de uma área dark pela qual alguns heróis vão transitar, e tá tudo bem, entendeu? O grande ponto de ligação, talvez no futuro, vai vir ser o Homem-Aranha, que ele vai swingar, né, por aqui e por ali, se o Tom Holland não ficar ganancioso, né? Mas enfim, eu acho que Star Wars tá com um problema seríssimo nesse aspecto. Então, só para deixar claro, Thiago, eu vou fazer um bate-bola aqui. Ok. Desses produtos, qual que você avaliza? Então vamos lá. Andor, Kenobi, Mandalorian, Bad Batch, Visions, Tales of the Jedi. A Ahsoka não saiu ainda, né? Não, ainda não. E os episódios clássicos 7, 8, 9 e Rogue One. O que fica disso? Rogue One fica, pra mim, de tudo que apareceu até hoje, a melhor coisa.
gostei muito de Andor. Não tinha. Eu comecei a ver, tava me dando sono, não tava. Demorei a engrenar com Andor, mas depois que engrena, e aí você começa a ver lá. Sabe o que me incomoda em Andor? É você querer trazer personagens ali, tipo, tem a Mon Mothma lá, né? Aparece a figura de Mon Mothma. Eu falei, cara, não precisava falar que era Mon Mothma agora, sabe? Deixa criar casca, deixa ela precisar ter um codinome pra... Eu acho que sabe quando o mestre, e aí vamos falar de RPG aqui também, sabe quando o mestre tá cansado de ver o personagem andando em círculos e ele tenta empurrar e sai uma cagada generalizada que ele pula uma porção de coisa? Então, sim, foi isso. Ele acaba com um arco da aventura só pra fazer o personagem andar. É uma queima de cartucho. Inclusive, eu gostaria muito de ver, aí é só um desejo infantil. Eu queria que a Mon Mothma, ela não tivesse esse nome de verdade. Essa fosse uma alcunha do tempo que ela operou secretamente. Ela tinha o nome de dela. Exatamente. Aí quando mandou Mon Mothma, tu fala, pra quê, gente? Primeiro o cara fala assim, pra quê? Assim, eu gostei muito de Andor. Vamos lá. Mandaloriano, pra mim, ele tem algumas coisas muito legais, mas ao mesmo tempo que ele tem essas coisas maravilhosas, ele se perde. Gente, sai do foco de clonagem. Pelo amor de Deus. Star Wars não é só clonagem. Puta que pariu. Cara, um belo clone. Nossa. E aí tá muito bem acontecendo o Mandaloriano. E aí eu tô me amarrando na história deles tentarem recuperar Mandalor. Aí quando chega lá, não, é uma base rebelde cheia de clone do... Como é que é o nome do cara? Moff Gideon com mitocôndrias pra ele... A gente sabe que não é mitocôndrias, né? Com ele, pros clones dele poderem usar a força. Eu falei, irmão... E quem ia treinar? Quem? Não, ele ia... Treinamento pra quê? Não, porque todo o drama do Star Wars é você ter Jedi sem mestre. E aí você vai fazer 20 clones e vai treinar esses caras da parte de quem? E aquele negócio, né? Normalmente um Sith é um Jedi caído, ou então o cara já... Tipo, mas ele teve que ter um treinamento. O cara faz uns clones velhos, acabados, de 65 anos. Não faz sentido nenhum. Não, cara. E aí... Vou botar o Justice Smith pra fazer ele mais jovem, gente. Porra. E da onde ele tirou os midi-chlorians dele lá? Que experimento foi esse? Não, a gente pegou alguns Jedi aqui e Mano, não. Ô, Thiago, e outra coisa. Ia me convencer mais se ele falasse assim, esses aqui são os clones do Imperador que não deram certo. Mesmo que isso não faça, já não seja bom, seja uma droga, ia falar assim, olha, nós tentamos durante muito tempo conseguir fazer aquele filme ruim do episódio 9. Eu ficaria menos irritado, mas realmente, olha, eu tô com gasto marcado. Eu tô com gasto, né? Cateterismo e uma ablação marcada, porque, cara, tá difícil. Cara, eu gosto do negócio, mas... E aquele negócio, eu achei muito legal. Deixa você começar a sua fala. Quando você for tossir, você tira o som no seu fone, porque senão ele sai, tá? Tô regando de ontem, você tossiu, eu não escuto, mas ele sai na gravação. E olha lá, ó, novidade. Então saiu a sua nariz. Excelente. É que eu acabei de ouvir e falei, eu vou avisá-lo. Tá bom? Desculpa. Nada. A gente não podia privar os nossos fãs desse momento ímpar. Tá falando que a gente não podia privar os fãs desse som. Não vamos. É realidade. Que conteúdo nos peitos da sociedade aí. E aí, voltando aqui, né? A gente tem essa história de Mandalor. Eu acho muito maneiro. Achei maneiro mostrando a criação desses novos troopers, né? Tipo, boladão. Mas, porra, Beskar não era o minério mais difícil de ser achado. Virou forneria original, né? Tipo, só pizza ali, tipo... Caralho!
Cara. Patrocina a gente, maneirinha. Pô, a gente tá precisando, vai chegar uma sessão de RPG aí, uma pizza de vocês, a gente vai fazer um jabá infinito. A questão é a seguinte, o que acontece? A gente vai ter que chamar o Paulinho, porque aquele calzone dele é conteúdo. Infelizmente, o que acontece? A história, ela tinha potencial. Porque, veja só, você ter uma base lá, pro Império faz todo sentido. Eles extraem o Beskar, eles fazem a força. A questão de clone é que realmente não tinha necessidade. Não tinha. Mas ali, não tinha. Eles podiam estar simplesmente extraindo o Beskar pra galáxia. E sabe, já seria uma base totalmente justificada. Mas, enfim, a gente teve uns add-ons e, sabe, desnecessário. Cara, o próprio ensinamento, tipo, você pegar o Grogu e colocar ele como Mandaloriano, eu acho a ideia maneira. Pegar um Jedi e transformar ele em um Mandaloriano, né? Tipo, a gente já teve um Mandaloriano sendo Jedi. Mas, ao contrário, tipo, eu gosto dessa loucura. Mas... Isso é ótimo. Cara, o Grogu é uma criança, um maluco controlando o fogo como... Caralho. O poder é inato. Irmão, é inato, mas ele dando pirueta, tu fala assim, pra quê? Pra quê? Crinjaço. Eu gostei pra caramba daquele do Mandaloriano fortão que vai com a metranca. Eu falei, porra, coisa linda. E aí ele morrendo. E a arma dele chegando ao limite, aquela arma, porra. Estourando, ele jogando, aí caindo na porrada com os caras. Aí de repente vem os troopers, tipo, vermelhão lá, tu fala, ih, agora deu merda. Guarda Real Imperial. Porra. Maneiríssimo. Não tinha. Eu falei assim, caralho, a série tá me ganhando. Caraca, tá muito melhor. Nossa, é a melhor temporada que eu já vi de Mandaloriano, tá? Tá lindo, tá lindo. Aí vem. Eu já tinha falado com o Thiago. Porra, o que tá me incomodando em Mandalor é o caralho da clonagem. E aí tem um velho lá que saiu. Não, eu não sou mais imperialista. Mas quero continuar com a minha pesquisa. Aí o cara aí a mulher torra o cérebro dele. Não tinha necessidade dela entregar o cara, não tinha necessidade de fazer. Porra, tanta gente pra ela entregar. Ela poderia estar entregando todo mundo. Aquele cara ela tinha que manter pra ela ali, até porque era uma coisa. Olha, não tinha necessidade disso. Não tinha. Ô, Thiago, é uma queimação de cartucho alucinante. Parece, sabe o que acontece? Parece que você risca um fósforo numa fábrica de fogos. Entendeu? E começa a explodir coisa e queima o quarteirão inteiro. Cara, essa situação de Mandalore, por exemplo, sabe, às vezes você vê eles adiantando, correndo com a história. De vez em quando tem um episódio que é fillerzaço. Aí tu fala assim, cara, isso não podia ter sido dividido melhorzinho pra todo mundo brincar? Cara, o próprio Conquista de Mandalore podia ser uma temporada inteira. Podia ser uma temporada inteira lutando contra monstro, morrendo porque a situação tá esquisita lá, mostrando por que tá tão difícil entrar em Mandalore. E no final, ainda descobrir que tem uma base imperial lá, tipo, estabelecida, e eles estão só expulsando os monstros. Aqui ninguém entra, então vocês têm que ficar do restante do planeta, porque a gente descobriu aqui que é uma mina de Beskar. Acabou! Temos um núcleo! Tipo, assim, não me entendam errado, eu não desgostei de Mandaloriano, mas isso me incomoda muito. O final é horrível. E sabe o que pra mim poderia ter gerado um filler interessante? Você mostrar um pouquinho mais da Bo-Katan. Ou seja, por que? Como é que ela perdeu? Como é que foi essa situação dela? Ou pelo menos, assim, ela até contou algumas coisas. Legal, né? Mas assim, podia ter dado um holofote pro Vizsla. Tipo, cara, esse cara aqui é da família, é de uma família proeminente, entendeu? Que, porra, sabe, é relevante, sabe? Ela tem uma história, mas não aconteceu. Basicamente assim, veja Rebels e Clone Wars pra você entender o problema o problema que tá aqui em Mandalore. É isso. Esse é o grande problema.
Veja isso pra você aí entender é que eles aquilo. perdem. E isso gera uma perda muito grande. Porque, e aí vamos botar a Marvel em comparação, porque tá tudo na mesma casa, né? A Aham, questão é a seguinte: você viu WandaVision? vi. Pois é. E depois você foi ver o Multiverso na Loucura. Sim. Tem necessidade de ver Pois é. um ou outro? Não. Pois Se é. você viu, você consegue acrescentar. Mas, não vendo... Nesse particular você acrescenta um pouco de raiva. Parece que tá sob o feitiço do tempo, porque você vê a mesma problemática se repetindo, só que sem a presença ausente, digamos, do Visão, Aham. né? Presença Mas é a mesma problemática. Exato, né? Só que com mais orçamento. Então, Uhum. repetindo, Rogue One and Esse. Visions, né? E a animação, eu não gostei do conteúdo, mas ela é muito bem feita. Tales of the Jedi. Eu gostei muito. Essa eu gostei muito. Gostei porque parece que juntaram todos os episódios fillers que não tinham passado em todos os lugares. Porque, assim, eu posso entender que eles estão fazendo, sabe... Tem uma Amarra história as pontas. É. É, isso. Mas foi muito bem feito. Assim, em termos de animação, até mesmo do storytelling da coisa, o roteiro é Aham. bom, sabe? É gostoso de ver. Mas aí tem uma questão que eu quero falar, que é dos bastidores. Kathleen Kennedy, a grande cabeça da Hydra, né, do Star Wars, né, já está metendo o bedelho dela em Mandaloriano. O que eu quero dizer? Tem muita coisa ali que tá acontecendo porque é produtor executivo ali, ó, falando, ó, Tem que ter bota um isso. ator famoso, Tem que ter aquilo. bota a Lizzo e o Jack Black aí, faz um pupurri. Isso. Mete o Bowser aí. Bota um Christopher Lloyd aí, vamos, né? Faz uma trama com um robô da Federação, porque as pessoas gostam desses robôs, a pesquisa diz. Porra, você poderia ter uma história naquele mundo. Você jogou a história em Max 3, não foi, Thiago? Com o João. Você lembra que tinha toda uma fábrica federalista criando robô e no final era tudo automatizado, ninguém era culpado de nada. Então, assim, poderia ser que as máquinas elas tivessem sido infectadas por um vírus sem querer e elas estivessem se comportando bizarramente. Agora, um ser humano federalista, Isso aí que você falou das máquinas sendo infectadas por um vírus acontece em Bad Batch. Eles estão num planeta que eu não lembro qual planeta, mas o que acontece algumas máquinas começam a apresentar defeitos, muitos defeitos, e é um planeta que só existe porque tipo as pessoas pararam de trabalhar e as máquinas trabalham para elas. Então todo mundo na mordomia. Polly. É o Bad Batch que acontece isso? Acho que é o Bad Batch. O Endor. Acho que é Bad Batch. E aí... Não, é Bad Batch. E aí, tipo, eles têm que investigar o que tá acontecendo. Foi Mandaloriano. Foi Mandaloriano. Isso acontece em Mandaloriano. O vírus das máquinas, né? No Mandaloriano. Mas o vírus, ele é criado pelo Christopher Lloyd. Porque ele é um federalista veterano. Porra, meu irmão. O que ele ia fazer com isso tudo? Ele ia sequestrar a cidade e ele ia fazer o quê? Velhaco daquele jeito. Eu acho que aquele cara ali só estava tentando dar uma lição de moral na cidade, falando assim, você não tem que depender dos robôs. Essa foi o entendimento que eu tive desse episódio. Filerzaço. Meu Deus. E aí, cara... A barba do Jack Black estava bem arrumada. E aí você tem, tipo... Você tem essa situação toda acontecendo. Cara... E aquele negócio, eu acho que o maior acerto deles vai vir daqui a 100 anos, que é o Acolyte. Que vamos sair dessa jossa. Sai daqui. Eu não preciso mais ficar aqui, tipo... Deixa a nova república se construir, se fundamentar. Bota lá assim... Quer fazer igual? Fala assim, olha, a gente vai copiar, mas não vai fazer igual. Por quê?
Histórias são cíclicas. A história se repete por um povo que não entende sua própria história. Então, galáxias antigas... Nem se fala, né? Se você na história da humanidade você se repete porque você não tem contato com o passado, imagina na galáxia. E aí, tipo, alguém, tipo, lá no futuro tentando fazer a mesma coisa com o Palpatine, só que sendo muito menos hábil. Porque o cara tá sozinho, tá tentando fazer isso e tá dando errado, mas mesmo assim, dando errado dá certo. A gente teve isso na história do Brasil agora. Não é? Então, cara, tipo, dando errado tá dando certo porque a força tá agindo também. A gente não pode esquecer que a força age ali, tentando equilibrar o bem e o mal, coisas do tipo. Meu irmão, Seria é isso. ótimo ver mais disso também. Inclusive, Thiago, o que eu sinto falta é a informação de que os Mandalorianos foram inimigos dos Jedi historicamente. E aí eles aceitam o Grogu, tipo... Então isso me pega demais. Eu acho que assim, principalmente esses xiitas, quer dizer, wahhabitas, que é esse culto aí que não tira o capacete, né? A cara deles é cebosíssima, sebo puro, meu irmão, que eles não tiram o capacete. Cara, esse negócio de não tirar o capacete pra comer isso é de uma estupidez. Até o cara que faz o roteiro disso, sabe o que eu aceitaria? Se eles fossem tipo kamikazes, suicidas. Porque é um comportamento que você não sustenta, cara. É um comportamento que você não sustenta. Você não sustenta, mas você tem a desculpa perfeita pra não sustentar, né? É tipo, tirou o capacete? Se você tá arrependido, vai lá e mergulha nas águas de Mandalor. Pronto. Basicamente. Todo mundo já poderia... Inclusive ali nas águas, eu pensei que eu ia ver a cara de todo mundo. Porque eles podiam tomar um banhão. Do bom com o bichão embaixo. Eu vendo tudo de camarote com a luvinha branca do comendo sapinho. Porra, meu Deus, coisa linda. Mas não tem envergadura moral pra fazer isso. Então, assim, seria até, cara, valorizar o salário que estão pagando pro Pedro Pascal, que é ridículo. O maluco não aparece. O maluco tá fazendo essa série de casa. O maluco tá fazendo essa série de casa. Tá mandando um terceiro lá pra... Porque as cenas que ele mais aparece... áudio no WhatsApp. As cenas que ele mais aparece são cenas de dublê, né? Exato. Ele não tá indo pro set, cara. This is the way. Ele não tá convivendo com as pessoas. Cara, this is the way de fazer dinheiro sem trabalhar. Maravilha mesmo. Um abraço, Pedro Pascal, o pai solteiro número 1 da América e adjacência. Pedro Pascal, se quiser, patrocina a gente, que a gente gosta muito do seu trabalho. Amigo do programa, que isso? Aí a gente teve... Eu não vi Boba Fett, tu viu Boba Fett? É por isso que tu não entendeu porque que o Grogu tava de volta, né? Foi isso. Eu pensei que você ia ver. Não, eu falei. Até porque falaram que é um Mandaloriano 2.0 recalcitrado e ruim. Aí eu falei, não. Cara, foi outra coisa maluca. O Boba Fett não tem mais o que fazer no mundo. Ele poderia ter o que fazer. Na verdade, na minha opinião, o caminho mais correto seria o Boba Fett ter um grupo de caçadores de recompensa e eles virarem, não Guardiões das Galáxias, porque eles são muito galhofeiros, mas assim, sabe, eles serem uma milícia, uma força, uma milícia, exatamente, que escolhia suas missões, entendeu? E aí esses caras podiam rodar pela galáxia com uma nave maneira, entendeu? E aí eles podiam ser a conexão entre esses pontos todos. De vez em quando vê a Ashoka, de vez em quando vê o Império, de vez em quando vê... Entendeu? Mas não, eles não são nada. Ele fica brincando de casinha, como o nosso grande jogador Alexandre, né? Microgerenciando... Ele vira uma cidadezinha. Ele só não engorda mais porque a roupa não deixa, senão ele ia virar um novo Jabba the Hutt. Cara. O Jabba ainda sabia se divertir. Opa, pois é. Esse negócio de ser escravo sexual aí, pô, Jabba era profissional disso aí. Então, assim, quase que a Leia correu grande risco com aquela roupa de odalisca. Inclusive, Thiago, assim, é importante falar, Boba Fett é um despropósito, é uma desconstrução horrenda do personagem.
Tipo, enquanto ele não tinha passado, ele não tinha futuro, ele era maravilhoso. Agora transformaram ele num negócio piegas, ridículo. E aí o que me incomoda muito é que os clones, né, são todos clones de Jango Fett. Até o próprio Boba Fett é um clone de Jango Fett. Isso. E aí eles tiveram uma reposição dos clones, né? Porque depois que acaba a guerra, eles começam a matar os clones, porque tipo, o clone já não servia mais. E do nada, vamos clonar o Imperador. Foda-se. Cara. Mano. E aí o Imperador tem a seguinte frase: eu tenho a vida eterna. Monra? Ele sabe o segredo da vida. Aí, né? Ele sabe o segredo da vida eterna, né? Porque ele... Lá, aquela história lá do Darth, qualquer coisa que eu já esqueci o nome, que eu sou horrível. Sou horrível com o nome, gente. E aí... Cara, você não precisa ficar só no Imperador ali, né, cara? Tipo, sai desse... E aí você... Não tinha nada, era só o Imperador e o Darth Vader. De repente, meteram uma porção de gente com aquela roupinha preta, falando que são as irmãs. Cara... Não, as irmãs o do culto de Dathomir... Não é as irmãs do culto de Dathomir, não. São falando das inquisidoras? São as inquisidoras, todo mundo se chama de irmão ali. Ah, tá. Mas, como se... Aí, veja só, o Darth Vader... o Darth Vader é salseiro legal. Veja só, ele não só teve a Shoka aí como pupila, mas ele criou uma organização de Dark Jedi, né, para caçar outros Jedi por pura preguiça de roteiro. Veja só, porque a verdade é a seguinte: até no criticado por mim, né, Force Unleashed, é ele que tá caçando. Que tava caçando. E faz muito mais sentido. Claro, você vai criar Dark Jedi pra cortar tua cabeça, cara. Darth Vader inventou a terceirização na galáxia do trabalho. O Rodrigo curtiu isso aí, hein? Ele inventou a terceirização porque ele não tava... Cara, o cara mais poderoso da galáxia, que tava caçando Jedi pra ficar mais forte ainda, ele fala assim: cansei, vou terceirizar meu trabalho. Por quê? Porque eu sou o primo rico hoje e posso... Tacar o óleo. Caralho. Vou supervisionar a Estrela da Morte, não ganho mais. Já destruíram essa porra aqui. E outra coisa é a seguinte, é isso que a gente tá falando aqui, é sobre isso. Veja só, você dá pro Darth Vader todos esses add-ons, tira o foco dele do cara que é atormentado pelas escolhas que ele tomou num momento de pura raiva, que é matar a esposa, matar as criancinhas Jedi, filhos, porque ele ficou com a impressão de que ele tinha matado os filhos. Ele descobre, são gêmeos, e ele vai lá, aí na cabeça dele é traído pela Ordem Jedi, traído pelo Obi-Wan, que deveria ajudá-lo na hora de tentar descobrir uma forma de salvar a esposa que estava morrendo, né? E aí você minimiza isso tudo e você fala assim: não, ele criou uma ordenzinha e que não sei o que, né? Aí, pô, se ele tivesse um relacionamento tão privilegiado com a Tano, cara, tu acha que ele ia ficar tão deprimido assim? Tu acha que ele ia fazer outra coisa a não ser caçar ela? Tipo, sabe? E ela tá viva, ele sabe. Gente, é aquele negócio. E o que me incomoda é que, por exemplo, você fala assim: não, Thiago, não tem nada a ver. Ah, não? Então vamos lá pra nova trilogia dos filmes. A Rey, o tempo todo, sente a força do Kylo Ren. O tempo todo sente, não. Ela vê e toca no peito. Não, eu não queria nem chegar nessa parte. Eu só tô falando, tipo... A dualidade. Não, isso é ridículo. Mas um sente a força do outro. Na verdade, ao despertar da Rey, o Kylo Ren vira pro velho lá. Eu esqueci o nome daquele cara inútil também. Inútil.
E aí fala assim, o jogo vira e fala assim, você sentiu? Eu senti. Despertar da força. Tipo, então ele sabe que tem um cacete de alguém que consegue mexer com a força. Ou seja, vamos caçar. Era o Darth Vader fazendo isso. Tanto é que o primeiro jogo de Force Unleashed é você jogando com o Darth Vader e ele não caçar o moleque. E aí você tá em Kashyyyk, a galera tá tentando encobrir o moleque, tipo... Mas é isso, é fugir o tempo todo do... Chegou a frota militar deles, é meter o pé. Não tem como, vamos ficar aqui em terra e fazer... Não dá. Se você quer treinar um Jedi, você tem que treinar um Jedi no hiperespaço, como foi feito com o próprio Luke. Inclusive, Thiago, como é que eu posso dizer? O Force Unleashed, ele o fato dele ser canônico ou não, né? Toda aquela história, todo aquele arco fantástico que você joga, né? Ele se encerra ali. É ótimo. Né? E aí no segundo, né? Aí já tem a forçação de barra. Já não deveria ter Force Unleashed 2 daquela forma. Aí tem que vender boneco. Aliás, mas você quer vender boneco? Faz Faz um Force outro. Unleashed na Velha República. Entendeu? Pega um aluno rebelde da Academia Jedi e contestando isso tudo, beirando o lado negro ali, cara, pronto, tá ótimo. Gente, eu queria saber qual a história do Mace Windu. Como é que ele trabalha esse negócio de lado negro, os lados da força, né? Da luz, lado das sombras. Tipo, a cabeça dele pra ser o único cara que consegue usar o como é que é? Vapate. Tipo, na perfeição, porque ele é o equilíbrio do equilíbrio. Aí a galera inventa Grey Jedi. Caralho. Mano, assim, não que não possa ter, cara, mas, cara, porra, o problema é que às já vezes, tem, quando cara. você cria uma coisa nova, já tem, tipo, aí é complicado. Eu comecei a ficar desorganizado. Então, só pra deixar claro. Vamos voltar aqui pros que eu aprovo. Visions. Tales of the Jedi. Gosto sim. Então, assim, o Mandaloriano, eu consigo concordar com tudo isso aqui que você tá falando. Só adicionaria o seguinte: o Mandaloriano ele já teve menos orçamento e mais liberdade. A primeira temporada é um sopro de ar fresco. Você fala assim, opa! Até mesmo do Gu, aí tu fala assim, piadinha, legal. Aí tu fecha a tela, tu fica assim. O que eles vão fazer com esse Yodinha? Vender boneco, ok. Mas segundo, o que eles vão fazer depois, né? E aí eles tomam esse rumo, tipo, Mandalore. Tipo, cara, traz mais coisa, né? Inclusive, sabe, eles podiam mostrar outros flashbacks de Mandalore, né? Tipo, te dar um aperitivo até pra trazer uma série. Guerras Mandalorianas. Pô, já vira desenho, já vira tudo, qualquer coisa. Que não quer pagar salário de ator, vira desenho. Vai pagar salário de desenhista, mas eu acho que é mais barato, não tenho certeza. Então, assim, infelizmente a gente concorda que pouco do que foi feito agora se aproveita. Porque, assim, Andor é bom, mas não é o tempo todo. É uma série que tem problemas. Ela é arrastada. Ela faz Ela começa muito mal, aí sobe um pouquinho, aí desce, aí sobe, aí desce. Exato. Eu gosto dessa criação de... Vamos criar Estamos criando o primeiro núcleo da... Eu já ia falar República. Da Resistência. É o primeiro núcleo, é embrionário pra cacete. Eu gosto disso, eu acho muito legal. E ao mesmo tempo você já tem o próprio... Não esqueço o nome das pessoas. O Forrest Whitaker. Sol Guerreira já se mostrando um cara que, tipo, não, é Império, tem que matar. E, cara... Merece uma série. Eu quero ver essa guerrilha, mas não, é o que a gente não tá vendo. E aí, cadê? Né? Então, assim, o Andor é até interessante porque ele tem uma marcação, tipo, 3 episódios fecha um arco, 3 episódios fecha um arco, 3 episódios fecha um arco.
né? Tem um episódio lá, um especificamente, que é num planeta que tem uma questão mística, que é muito bonito, é muito legal aquele desenrolar daquela aventura. Uma aventura muito legal, que tem um evento cósmico no planeta. Eles estão esperando o olho do não sei o que. Aí vem uma galerinha de todos os cantos do planeta. Tá. Acho que é o terceiro episódio, ou o quarto episódio da temporada já, não é? Isso, ou quinto ou sexto, não sei. Tá por aí. E aí eles fazem aquele plano, né? E é gostoso ver os planos não dando certo, né? Eles se atabalhoando, né? Tá tudo certo, vambora. Ainda tem um... Né? E aí, então, assim, ao mesmo tempo que eles estão tentando fazer isso no Endor, eles tentaram fazer isso também ao mesmo tempo em Obi-Wan. Como se o Obi-Wan estivesse sendo um dos líderes da resistência. Não pode. Não é, cara. E o que me incomoda muito em Obi-Wan é o fato de falar assim, o Obi-Wan nunca foi o cara que desistiu da força. Muito pelo contrário. Aí a gente tem o Yoda que vira e fala assim, Obi-Wan, eu preciso que você se esconda e defenda esse menino com unhas e dentes. Tá bom, virei um proletariado. Foda-se. Não tenho tempo pra treinar. Caralho, mano. É sinistro. Isso me incomoda muito. Não, e essa coisa do desuso da força. Tipo, esse desaprender, esse enfraquecer. Cara, como se ela fosse um músculo. O pior. É uma parada tão inerente. É mais fácil você comparar com o ato de urinar. Você consegue colocar pressão ou não, se você fizer força na sua bexiga, do que, tipo, não consigo sentir a força. Mestre, você está aí? Como é que você quer sentir seu mestre se você está desconectado com a força, cara? Não faz sentido. Vamos pula Obi-Wan, que é motivo de hate pra mim. Vem cá. Obi-Wan pra mim não tem acerto algum. Não, o acerto seria isso não sair. Porque não houve curadoria, não houve respeito, sabe? Eu acho muito triste isso tudo. E aí a questão é a seguinte, a gente tinha grandes expectativas do Kenobi entrando em contato com Qui-Gon, e quem sabe até outros mestres, e explicando, tentando, escutando histórias, entendendo, e até preparando ele para um sacrifício. Do tipo, quando você mostrar a cara, talvez seja a última vez que você vá, ter liberdade e dar o seu último suspiro, porque vai ser para proteger essa criança, esse garoto, né? Ele já mostrando, tipo, aquele negócio em contato com a força o tempo todo, a força parando, as visões dele sempre parando em determinado ponto, porque ele não consegue seguir, né? E ele, tipo, o que eu vou fazer, o que eu posso fazer para mudar, e não consegue mudar isso. E isso ser um dilema na vida dele, mas não. Eles resolveram botar o Obi-Wan pra cuidar de uma criancinha. Pois é. E ele poderia ali, sei lá, em Tatooine, né? Além de exercitar habilidades mais sutis, né? Como, né, o canto da sereia e outras coisas, né? Sabe? Sei lá. O que você faz na solidão? Você lê, você estuda, você entra em contato consigo mesmo, né? Assim, essa é a solidão funcional, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo ele ia ficar triste, ele ia ficar, sabe, deprimido, irritado. Maluco. Então, assim, a gente poderia ver isso tudo, sabe? Poderia ser uma coisa fantástica. E no final poderia até botar alguma coisinha assim, um aperitivo, mas, enfim. Aquele negócio, eu não me incomodo dele ter que defender a Leia. Não me incomodo, ele tá ali pra defender as crianças. Mas ele aparecer assim, do tipo... E aí, isso me incomoda. Acho que o storyteller do negócio me incomoda muito. Exato. Né? Então, assim, é muito complicado mesmo. Então, assim, eu acho que o Mandaloriano ele tá sofrendo influências gravíssimas. Eu até comentei no podcast que o Filoni e o Favreau estão sofrendo pressão, né, demais. E deram até uma espinafrada na mídia dizendo que se eles não tiverem liberdade, eles não continuam no projeto. Né? Então, assim, você vê que depois que o Mandaloriano se firmou, primeira, segunda temporada, agora eles estão querendo fazer dele o samba do crioulo doido.
e ligar tudo isso. Porque ele tava fora. Tava lindo. Você não precisava saber em que momento tava passando aquilo. Tipo, a gente já tinha um império derrotado ali, né? Assim, a aparição do Luke é linda. É linda. Tipo, é porque eles viram a aparição do Vader em Rogue One, eles falaram, vamos fazer uma igual. Mas era desproporcional. Por quê? Não vai ter uma academia Jedi funcional. Porque eles tiraram essa oportunidade nessa saga nova. Então, assim, a gente sabe que durante os próximos 60 anos de Star Wars não tem academia Jedi. Sabe o que é o pior? Você poderia simplesmente cagar... Já que eles cagaram pro segundo filme dessa nova franquia, caga pra história do Luke. Pega ele e faz academia. Acabou. Aliás, é interessante dizer, o Luke criou uma academia. Só que ficou com medo. Ele destruiu por causa do Kylo Ren. Então, assim, isso já daria margem para muita gente treinada, né, por aí, a partir daquele ponto, né? E sem um algoz terrível perseguindo eles. E aí cada um faz o que bem entender. Tem gente que vai seguir o caminho do ensinamento Jedi e tem gente que vai causar aralho na galáxia. E a gente pode presumir que sem tanto treinamento muitos farão merdinha. Uhum. Né? E o que é delicioso pra trama, né? Então um fica megalomaníaco, o outro fica desconfiado, o outro, né, fica narcísico, né? Fica um louco tirando. Então, assim, eu acho que... Vai ter gente querendo procurar o ensinamento por si só, vai ter gente querendo estar no... Como é que se diz? No tete-a-tete ali, né? Campo Tipo, de batalha, o que eu consigo fazer? Quais são os meus poderes hoje? Exato. Então, assim, e dentro disso tudo, a gente vai ter a série da Ahsoka aí e da Rey, né? A Rey vai ser uma série? Não, a Rey vai estar de volta. Ela assinou um contrato com a Disney. Então, o que parece? E aí eu acho até que ela vai estar explorando essa história da força no futuro. Ela vai ser uma mentora de futuros Jedi. Isso eu tenho certeza. Eu tenho certeza disso também. Não me incomoda a Rey ser mentora de Jedi, muito pelo contrário. Mas o problema é como vão me contar essa história. Eu não duvido nada dessa... Gente, quem já me escutou aqui, eu tenho que abrir esse parênteses que é muito escroto. Quem já me escutou sabe que eu sempre estou procurando representatividade, sempre procurando trazer coisas tipo... Quero distribuição de gênero igual nas paradas, ou até uma coisa superior. Pra mim, essa academia Jedi no futuro vai ser formada pela Rey e pela Ahsoka. Vai. E aí, cara, a gente tem uma pessoa que foi expulsa e outra que não teve treinamento. Vamos formar uma academia Jedi porque tá tudo bem. A gente, pelo menos eu não sei quanto tempo vive um... Qual é o nome? Ela não é Twalik. Ela é uma raça da Ahsoka. Eu esqueci. Não sabe. Dela, não vou lembrar. Não sabe. E aí aquele negócio, tá viajando no tempo, tipo, vai e volta. Quanto tempo ela tem? Ela vai ser uma velha, mas vai ser a nova... Como ela tá viva o tempo todo, vai ser a nova... Mas aí a gente também tem que saber como é que eles vão resolver a situação Ezra, né? Ainda então, tem isso. Ele tá em paralelo, né? Talvez fique essa trinca. Ou a Ahsoka morra, né? Num processo, né? Vai ensinando ele. Finalmente é infinito, né? Infinito esse arco. Ela parece um personagem imortal. Ela viveu mais que Yoda já. E efetivamente, sabe? Você fica com essa duplinha, né? Talvez Ezra e Rey, né, a geração alfa de Star Wars. Nossa. Ezra Rey. Que não é o problema não são os personagens, que fique claro aqui, né? E veja só, Rebels na sua obra baseada na deliciosa ele é baseado assim em termos, né, é uma adaptação do Herdeiro do Império. Eu preciso até mostrar aqui. Caraca, tá longe.
Só não vai destruir você. Olha que coisa linda. Esse é o segundo livro. Ascensão da Força. Pois é, né? Livro. Timothy, eu esqueci o nome dele. Timothy Zahn. Então, assim, se você quer ler uma história de Star Wars que foi aprovada pelo próprio George Lucas, que ele falou, nem eu poderia escrever, né, algo tão bom, né? Tá aí. Acho que o prefácio tem uma dedicatória do George Lucas. Ele falou assim, pô, meu garoto, arrebentou, hein? Mas Timothy Zahn também trabalha com clonagem, não trabalha? Ou estou enganado? Trabalha sim. Me incomoda muito. Clonagem. Por que me incomoda a clonagem? Porque eu acho que tem muita coisa pra trabalhar do que você ficar batendo na mesma tecla sempre, sabe? Gente, move on. Vai, life goes on. Pô, a vida continua, a história continua. Tipo, não dá pra ficar batendo e voltando, na mesma... Eu acho muito mais interessante quando a história se repete que quando os personagens da história se repetem. Entendi. E essa parte de clonagem realmente me incomoda. Além disso, a gente vai ter Em defesa do Timothy Zahn, ele tava fazendo essa questão de clonagem, mas esse livro é de 1992, tá? Tava na... Então, assim, ele foi primeiro. Começando ali... Ele veio antes do clone. A Ovelha Dolly é de quando? 97. Aí, ó. Eu tava... A novela Clone é de 2001. Que beleza. E aí, cara, tem toda essa problemática em Star Wars. E você, Thiago, qual desses aí você aprova? Então, Rogue One gerou uma expectativa absurda para a nova trilogia. Porque a gente tem que lembrar que ela preparou a gente para a nova trilogia. Isso foi... Preparou mal, hein? Sabe... assim, a gente achou que tava preparando bem. Não, né? por isso. Para mal mas nesse aí, sentido, tipo... A gente não lembra de algumas outras coisas terríveis, por exemplo. Tem Han Solo no meio disso tudo. Han Solo é esquecível, totalmente esquecível. Exato, é impressionante como o Star Wars produziu coisas que a gente não quer nem lembrar. A gente não quer ver de novo. Pra que mostrar no final daquilo tudo um Darth Maul? Sabe? E aí... falar, ok... É aquilo que eu tava falando. Eu tava falando com a NPC no vídeo de quinta-feira sobre remakes, né? A gente tava falando que tem a Marvel nessa produção de muito. Ela falou, eu acho que a fase 4 da Marvel foi odiada por isso e aquilo. Eu falei, gente, acho que a fase da Marvel não foi a pior fase, não é porque só tem filme ruim, é porque não teve um exponencial ou dois exponenciais. Todos os filmes são medianos para baixo. E se você pegar a fase 1, a gente tem vários filmes medianos para baixo, vários. Só que a gente tem uma hype muito grande com Capitão América, que é um bom filme, e com o Homem de Ferro 1. Eles dois jogam o patamar lá em cima. O Hulk, ninguém gosta de nenhum dos Hulks que apareceram, e eles nunca foram trabalhados como Hulk mesmo. O próprio Thor, eu gosto muito do Thor 1, mas todo mundo odeia, e depois pra mim virou galhofa. Eu adoro o personagem Thor, odeio o Thor do MCU. Então, eles criaram tantas coisas, e eu acho que eles tentaram fazer isso com o Star Wars também, essa mesma fórmula, de criar tanta coisa, mas naquele mesmo mundo ali, que tentaram fazer o multiverso do Star Wars CU, né? Tipo, e aí não coube porque a história de Star Wars já tá muito delineada e não tem esse espaço para fragmentos de ruptura de realidade, né? Então tá tão delineado o negócio ali que era mais fácil você trabalhar com futuro e passado do que mexer nessa linha que já tá contínua e já tem ramificação demais acontecendo aí por causa de desenho. Jogo. Pô, Thiago, eu queria poder concordar contigo, mas Rogue One tá espremido no meio de um filme de outro, tá? Ele conta uma história que ninguém queria saber,
ele introduz uma personagem nova e é bom pra caramba. E você margeia tudo isso. Eu tô querendo dizer o seguinte, talvez o problema, e aí assim, eu respeito sua opinião, mas talvez o problema não seja tempo, espaço, seja realmente a qualidade dessas obras, da escrita, da produção, porque assim, Rogue One foi um primor. Foi muito bom. E a gente viu que, cara, pode ter um filme entre o episódio 2 e 3. 4 e 5. 4, 5, 6, 7. Pode ter. Só que a diferença pra mim aí fica muito clara quando a gente fala assim, o Rogue One é um filme, só que o Rogue One, ele começa e se encerra nele. O problema de Star Wars é querer fazer, não só de Star Wars, como a própria Marvel. Novas sagas dentro daquele microcosmo, sabe? E aí você não consegue. Você conseguiria fazer... Concordo totalmente. Você conseguiria fazer vários filmes bons dentro desses microcosmos, mas eles teriam que se começar e se encerrarem ali mesmo. Por exemplo, o Multiverso da Loucura, pra mim, ele não poderia nunca se encerrar dentro dele. Ele se encerra. Exato. É filme pra abrir, pra expandir. E aí ele se encerra. Não consigo concordar, não gosto. E o filme opinião. Que é mais problema, que assim, não se encerra e por isso é tão bom, é o do Homem-Aranha. Você não sabe o que vai acontecer. Você fica na incerteza, e o multiverso é sobre isso pra mim. Sobre incertezas. Então assim, Thiago, a saga dentro de Star Wars foi um problema, e eu tava anotando isso aqui, dos desenhos, Guerras Clônicas e Rebels especificamente. Eu critiquei duramente esses desenhos, não pela produção, eles são bem feitos, né, esteticamente, né, mas abriu-se um precedente gigantesco, né, deixou chegar. Esse é o problema. Deixou chegar, deixou gostar do jogo. Pra quê? Mas foi isso mesmo. Sempre falei pra você, pô, não entendo porque você não gosta do desenho. Aí você falava, não, porque isso abre um precedente perigoso, que vão fazer alguma coisa, não sei, e vai mexer na ordem canônica. Eu falei, não tem nada disso. Deixou na porra toda. Pois é, porque aí, o que acontece? Surgiu toda uma nova geração para a qual Star Wars é aquilo. Então tem que ter Darth Maul, Aranha, tem que ter Obi-Wan sassariqueiro, porque a analogia era a seguinte, né? O Obi-Wan ficou 20 anos no deserto, tal qual, né, Jesus sendo provado no deserto antes de morrer. Então assim, esse é que é o problema. Não é que, cara, uma história ela nunca possa ser revista. Mas veja só, é diferente você virar e falar assim, pô, Thiago, vou te contar a história da família Skywalker de novo. Tá, mas não ligado ao que já foi dito. Eu vou fazer uma nova história. E se isso for bem contado, me trouxer elementos diferentes, talvez não tenha Estrela da Morte, talvez não tenha alguns eventos chaves. Então assim, se você pensar, né, não no multiverso, mas numa nova adaptação da história, né, você pode ter uma revisão completa. O problema é você revisionar o que já está estabelecido. Pega 2 Jedi porra louca aí que se amaram, bota um deles grávido, um deles morre, e aí depois de morrer, e aí eu falo um deles, não tô falando de gênero aqui, porque existem inúmeras raças na galáxia, a gente não sabe se tem macho, fêmea, se não tem, se é híbrido, se pode transfigurar. Inclusive a minha sugestão é a seguinte: 2 Jedi de uma raça em que você tenha no mesmo indivíduo masculino e feminino, e um fecunda o outro. Eu tenho um filho seu e você tem um filho meu, coisa linda. E aí a dualidade da força tá criada. Não quer trabalhar com a dualidade da força? Pelo amor de Deus, tá escrito o roteiro. Assina o contrato desse homem. Tá criado, e aí dá pra entender a dualidade da força, porque, cara, só acontece a cada 100 anos, e é por isso que é proibido o Jedi ter filho. E aí você cria uma dualidade da força com os caras, tipo, com a taxa de 3 milhões de mitochlorians ali tipo, e aí, história que vai. E aí um é mal, o outro é bom. Exato. E aí no final ele sim fez isso? Star Wars Vision. E fez muito bem. Fez bem, né? Em 30 segundos, em 30 minutos.
Ele falou assim, fez um arrumadinho no prato, aqui, resolveu. E assim, eu espero, longa vida aos Star Wars Visions, já tá aí segunda temporada batendo na porta. Mas cara, eu acho que essas séries proceduraisinha, Mandalorian, Boba Fett, até mesmo o Andor, eu tenho assim, a gente sabe o final do Andor, ele morre. Então assim, por mais que ele promova, a gente deguste o nascimento dos rebeldes ali, cara, tem um limite isso, sabe? Eu vou te falar a segunda temporada de Andor. O que vai acontecer? A gente vai ver a história do filme. A história não contada do filme, que o filme ele começa com o pai da garota sendo raptado e pula-se 15 anos. Aí a gente, na segunda temporada, a gente vai ver esses 15 anos sendo destrinchados. Pra quê? Não sei, mas vamos. É só uma opinião, veja gente. Só. Eu não sei se eles vão ter dinheiro, mas o que eu gostaria de ver é a máquina imperial agindo com poder total sobre os rebeldes no início, né? Isso deixando populações e populações, sabe, revoltadas com essa opressão. Eu quero ver os rebeldes roubando os projetos do X-Wing, roubando os projetos do Y-Wing, sabe? E se apropriando de tecnologia para combater esses caras. E aí aqueles contrabandistas, né, lá do cassino, sabe? Transitando por eles e dando golpe, dando volta. Eles querem ganhar dinheiro, pô. E aí tu descobre que tem um Jedi no meio desses contrabandistas. Olha só que beleza. Na verdade, Jedi não, um usuário da força, né? Fazendo E essa é uma crítica final pra gente poder começar a terminar aqui. Star Wars tá privado de Jedi. Essa é a verdade. Você não pode colocar Jedi que... Você... Sabe, eles criaram um ambiente rarefeito pra força. Tipo, sabe... transformaram isso numa coisa assim, sabe... raríssima, tanto que a Choca tem gente que eu acho que tá com frenesi no fosquete, né? Tá com oxiurus aí porque é um sabre de luz se ligando, sabe? Isso já é o que, sinceramente. E é um sabre totalmente diferente, né? Ainda tem isso. Ainda tem isso. Aí você tem o seguinte: Star Wars é uma space opera, mas a batuta é um sabre de luz. A batuta dessa orquestra é um sabre de luz. Porque se você for fazer filme de guerra, fazer filme de política, você consegue fazer vários filmes de várias formas diferentes. Você consegue fazer um filme de heróis assim, você consegue... Guerra Civil era para ser um filme de heróis nesse nível, de intrigas regionais, não, mundiais, né? Isso, intrigas de Estado. O próprio Star Wars, você tem muito isso. Na verdade, Star Wars ele é regido por isso. Você conseguiria fazer separatistas voltando, o Império aparecendo. Tipo, quem são os separatistas? É uma galera que não gostava da República, viu que o Império é a mesma coisa que a República e continua querendo separar. Deixa nossa galáxia... Terceira via. Vai funcionar? Não sabe. Mas os caras estão ali, tipo, meu Deus, me deixa em paz, porque com a República não deu certo e com o Império a gente foi ditadura. E eles ainda têm um álibi aí. Nós fomos enganados pelo Palpatine, que nos fez matou, de manobra. Que a nossa, pra vocês terem uma ideia, a nossa forma de pensar e agir é a correta. Ninguém sabe, não tem como provar isso. Mas eu acho muito legal esse negócio de tipo você poder trabalhar. Star Wars é isso, é você trabalhar geografia, geopolítica, né? E com sabres de luz. Quem são os Jedi? Os mantenedores da ordem. Qual é a ordem? A ordem da República? Não. Manter a ordem. Se o cara é imperialista e ele quer continuar sendo imperialista, ele vai ser imperialista no mundo dele. O Jedi não tem que ir lá e meter o sabre na garganta dele e falar que ele tem que ser da República. Não, ele tem que garantir que esse cara tem o direito de escolha dele. É escolha, não é... É escolha... O Jedi é aquele que tinha a prerrogativa do uso da força e a missão diplomática, né? Tanto que o uso do sabre, ele era absolutamente
secundário e a última opção. Na verdade, não é secundário, é a última opção, né? Mas a gente viu que tem uma opção de gente que jogou RPG que sabia, né? Entendia bem isso. Pô, né? Inclusive tem uns pontos de experiência guardados que nunca foram dados pra ninguém no RPG, pra pessoas que não sacassem o sabre. Durante a aventura toda. Sacaram o sabre, exatamente. Não durante a aventura. Naquele determinado momento. Não precisa sacar sabre. Só usa força, empurra o cara. Tipo, o cara tá de blaster. Conversa! Eu ganhei ponto começando, hein? Pois é, né? Tem gente aí que vai achar que isso é feitiçaria. Mas já quero jogar um R, hein? Pois é. Você vem com esse personagem, esse Marchand indiano, né? Eu vou botar depois um personagem aqui, o meu personagem da RPG. Eu já fiz A gente vai ter que fazer o chá de revelação desses personagens ao vivo. Olha aí. Vocês vão ter que me explicar quem são vocês. Aí eu faço um prelúdio, né? Aí eu vou mandar o prelúdio pra vocês da aventura. E aí vocês vão fazer... A gente faz a leitura do prelúdio e aí vocês vêm já com os personagens. Pra todo mundo ficar inteirado. Já mandei pra NPC o meu personagem... O meu personagem que era do R do Thiago. Star Wars. Eu gostava muito. O nome dele era Mestre Dice. Por que Dice? Porque eu não tinha... não tinha habilidade pra botar nomes. Então a gente pegava a primeira coisa que aparecia. Nome é um negócio realmente complicado. Dá pra ver aqui? Ó. Dá, pô. Pô, galã. Meia idade, pô. Isso aí é o rei do Grecin 5. Tem ele mais novo também. A NPC vai me matar, cara. Mas, pra finalizar, Thiago, a gente já tá há muito tempo aqui, a gente bateu muito em Star Wars. Não era a tônica bater só em Star Wars, na verdade a gente tá aqui pra falar nossa expectativa e nossas experiências com o próprio Star Wars. E aí, Thiago, o que mais falta falar sobre Star Wars? Pô, eu acho que não falta muito mais coisa, não. Oh, que isso? Bollywood tá perdendo tempo com Star Wars. Vou te falar, se os indianos tivessem comprado Star Wars, a gente tava vendo coisas incríveis. Um musical intergaláctico, porra, com flores e Bubblehead, cara, ia ser lindo. J-Ho, bala! Caraca, ia ser lindo. Mas, falta um balé de sabre, né? Tá faltando um balé de sabre. Cara, o que me deixa irritado é ver a galera que é muito fã de Star Wars, que aprende a duelar, né? Usando sabre de luz nesses lugares, tipo, usando estilos, e aí você vai no filme, Cara, que ódio que me dá, cara. Tem muita gente boa trabalhando com sabre. Era pra ter lado A, lado B, 1000 Jedi de um lado, 1000 Jedi do outro, só com gente, tipo, faz uma seleção aí das academias Jedi de cada cidade. Irmão, é muita gente. Velha República, sabe, faz um filme assim. Porra, cacete. Thiago, muita gente, cara. Vou te falar. Guerra da Velha República, Jedi contra Sith, mete esses malucos como... como se diz? Como figurante. Não, eu duvido que os malucos vão querer receber muito pra aparecer no filme de Star Wars. E vão ficar figurante. 50 Cent, a luta principal acontecendo entre dois Jedi, tipo, dois usuários da força, e atrás, o cara lutando também. Sabe qual é? Tipo, só pra ter aqueles flashes de outras pessoas lutando. Acabou. Sonha, Thiago. Sonha. Eu espero que no nosso tempo de vida a gente veja alguma coisa da Velha República ou um futuro de Star Wars que sabe, pelo menos nos dê esperança, porque Star Wars sempre foi sobre isso, né? Esperança. Olha aí, né? Então assim, mas eles estão testando a nossa paciência, né? Enquanto isso, assim, veja só, a qualidade das produções, né? Ela tem que ser medida como um todo. Então, assim, o que puxa para baixo é o desrespeito, a falta de curadoria com o que já está estabelecido e você inventando o novo às custas disso. Uhum. Esse é que é o grande problema.
Então, assim, você tem que ter um senso de continuidade, você tem que avançar aquela história, né? Eu não digo nem que ela fique mais séria, mais sisuda, porque, assim, sempre criticaram o George Lucas por ele ser um diretor e criador de coisas bobas. Então, assim, o Jar Jar Binks é um personagem bobo, assim como o C3PO na saga original. E, veja só, é sobre isso. Se você gosta de Star Wars só pelo sabre de luz e pelos Jedi, você tem que aturar o que vem junto no pacote. Mas esse não é o problema. Não, o problema é como as histórias estão sendo narradas, O contadas. problema não é Babu Frick, não é Porg. O problema é que quando você vê a porca torcendo o rabo, é uma Peppa Pig. Revoltado. É a Peppa Pig brigando com o mundo Bita. Porra, meu irmão. Pra finalizar aqui, Thiago, que a gente já falou bastante, né? A gente não vai entrar no mérito dos filmes, até porque a gente já tá mais na série do que nos filmes. Star Wars Vision, pra você. 0 a 10. Star Wars Vision. 10? 10. É 10. Mandaloriano. É 10 não tem. Mandaloriano é um sólido 6. 6. Não é ruim, mas poderia... É aquele negócio. Poderia ser muito melhor, mas ele mesmo se estraga. Exatamente. Mandaloriano, Star Wars Vision, Rogue One. É 10 também. 10 de 10, ok. E olha que não tem sabre de luz. Eu não vai ter sabre de luz aqui e eles me surpreenderam. Mas que tem sabre de luz. Não tem sabre de luz, mas tem a força agindo. Isso é lindo. Exato, né? Não, mas até tem sabre de luz. Na cena final, né? O Darth Vader, ele passa. Ah, verdade, eu esqueci. Não tem sabre de luz, como assim? Cristo Rei. Nossa. Né? Então, ficou até religioso. Mas é 10. Boba Fett. Assim, eles falaram assim. Opa. Boba Fett, 4. Mas você ia falar. 4 porque tem Mandaloriano lá dentro. Entendeu? Você vê o Luke ali e a Ahsoka também, né? Vou falar com o spelling correto, né? Porque eu falo Ahsoka porque eu não gosto dela. Entendeu? Se você escutou a Choca até agora e tá tentando me corrigir, você está errado. Eu estou falando de propósito errado. Pra te provocar. E se você ficou até aqui, você mereceu esse ódio. Se você ficou até aqui, corrigindo ele. Isso que ele quis dizer. Não? Isso. Exatamente. Essa pinimbinha. Ele tá falando errado. Ele não gosta da questão. Ele não conhece. Porra. A brincadeira. A gente já falou. Andor é um 7. Eu gostei de Andor. Uhum. Gostei. Aquela cena da nave dos Kargas, quando ele tá sozinho, ele tá sendo puxado por um raio trator de um destroyer. Aquilo ali é lindo. Como é que a gente faz? Larga. Só larga. Exato. Foi muito bom. Aquilo ali é o que a gente quer ver, né? Então, assim, sabe, é uma space opera e às vezes a gente, sabe, cadê o space? Nave. É tipo aquele jogo lá do... É Star Wars... Caraca. De nave. Saiu pela... O último aí? Aquele que a gente comprou R$200. Morremos no dinheiro. Horrível. Star Wars, Rogue... Sei lá. Não é Rogue Squadron, não é... Horrível. É ruim. Vamos... Rogue Squadron. Isso. Tem espaço, mas não tem planeta, né? Isso. E aí, pra finalizar, qual o último que falta? Já falamos de Mandaloriano, já falamos do... Tá faltando... Star Wars Jedi. Aquele História de Jedi. História dos Jedi eu vou dar um 8, é muito bom, muito bem feito, né? Assim, é a história que puxa um pouquinho pra baixo, porque é quase uma fofoquinha Disney, Star Wars, né? Tipo, você quer saber o detalhezinho, mas eu acho que é o tipo de coisa que é legal, expande o universo. Então, assim, eu quero ver como é que a filha da mãe nasceu. Beleza, tá lá. Eu acho que Star Wars, essa história de Jedi, ele é 7, porque a parte do Dukan, eu acho ela muito boa. Ela
joga lá pra cima. A parte da Sokka é só fofoquinha. Onde você diz, tipo, ela nascendo lá, ela domando o bicho. Pra mim não acrescenta. O que me incomoda é, ela é um Jedi. Ela é um usuário da força, ela não é um Jedi. Calma aí, gente. Jedi é quando você... Vamos lá. Primeiro de tudo. Algumas coisas aqui pra... O mestre Jedi, o cavaleiro Jedi, tem um padawan, aprendiz. Antes disso, o maluco é só aprendiz e usuário da força. Acabou. Jedi é só quando o cara se torna um cavaleiro mesmo. Depois ele se torna um mestre. E aí tá todo... Usou força Jedi. Não. Eles mesmos estão errando na terminologia do... Isso aqui sou eu sendo chato, gente. Mas... Não, mas eu apoio esse extremismo seu. Porque, veja só, é a mesma discussão que as pessoas fazem nas religiões pentecostais de Jesus e Deus. Então, assim, elas falam de Jesus como se ele fosse Deus. Se bem que tá meio certo, né? Que ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Se ele tá em todo lugar, ele tá dentro de Jesus também. Mas aí a questão lógica mais complexa pra gente discutir mais tarde. Eu acho que é isso, a gente já falou bastante, tem quase 2 horas aqui, a NPC vai me matar pra editar esse programa aqui. Ela vai dar aquele grasp assim, ó. O choke. Ou então vai mandar no peito, estilo um hindu no Grievous. É isso, cara. Gente, a gente vai ficando por aqui. Um beijo no queijo, espero que vocês tenham gostado desse episódio e comentem o que vocês acham da franquia Star Wars. A gente gastou um tempo aqui, gastou nosso latim, eu estou gripado, estou falando sobre Star Wars aqui, gastando toda a minha... trabalhando com as energias do universo para me manter em pé. Jogou no sacrifício. Mas é isso, galera. A gente vai ficar por aqui. Um beijo, queijo e fomos. Amém. A força esteja com você.